noite, colegas do Instituto Venturo. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que eu estou tendo para ministrar essa aula sobre delação premiada. Gostaria de agradecer aí o convite do Coronel Francisco e eu fico muito honrado aí com essa possibilidade desta aula. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de estar divulgando este trabalho que nós fizemos sobre a delação premiada e acordos de leniência, que é um trabalho que eu tenho desenvolvido há cerca de 5 anos e acabou de ser publicado pela editora JH Mizuno, aqui no estado de São Paulo. É um livro que fala sobre delação premiada e também fala sobre acordos de leniência. Bom, eu não conheço nenhum país no mundo onde a delação premiada tenha adquirido tamanha relevância como o Brasil e na justiça brasileira, principalmente nos últimos 5 anos com a Operação Lava Jato. Então, não só para os operadores do direito, como para a sociedade, de uma maneira geral, é importante ter um conhecimento mínimo do Instituto para entender as notícias de jornal e, principalmente, quem trabalha de alguma maneira na área jurídica, um advogado, um promotor, um delegado de polícia e também os militares ficarem conhecendo um pouco mais sobre esse instituto. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre a definição desse instituto. Nós podemos considerar o Instituto da Delação Premiada como um meio de obtenção de prova, ou seja, ela não é uma prova, mas ela é uma forma de se obter provas. E, de uma forma mais simples, nós podemos considerar a delação premiada como sendo um acordo realizado entre o Ministério Público ou delegado de polícia e uma pessoa investigada ou acusada, no sentido de a pessoa ela vai colaborar com o Ministério Público, com as autoridades do Estado, e em troca desta colaboração, essa pessoa que está colaborando, ela vai receber alguns benefícios, como, por exemplo, uma redução de uma pena, como uma troca de pena privativa de liberdade para uma restritiva de direitos, ou até mesmo um perdão judicial, ou até mesmo o não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. A primeira coisa que vocês poderiam perguntar seria o nome desse instituto. Falar, professor, a gente ouve falar de delação premiada, a gente ouve falar de colaboração premiada, qual é o nome que está certo? Veja bem, na verdade, esse termo que foi criado como colaboração premiada é porque a delação, historicamente, ela é muito mal vista. Nós temos aí o exemplo da situação que está na Bíblia, né, de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi delatado por Judas, e é uma história muito conhecida, onde Judas ele entrega Jesus Cristo pelas moedas de ouro. Um outro exemplo que nós temos de uma delação agora aqui no contexto brasileiro, Joaquim Silvério dos Reis, ele entregou o alferes Tiradentes para as autoridades de Portugal no episódio conhecido como a Inconfidência Mineira. Ou seja, a figura do delator é uma figura muito mal vista perante a sociedade. Então, de uma forma para minimizar, para reduzir essa carga negativa
que é colocada sobre aquele que delata, aquele que entrega companheiros, comparsas de um crime, é que achou-se por bem colocar esta denominação mais amena, mais suave da colaboração premiada. Então, professor, podemos usar tanto a delação como a colaboração praticamente como sinônimos? Sim, é claro que na lei 12.850, que nós vamos comentar algo ainda hoje, porque nas aulas subsequentes nós vamos nos aprofundar, na lei 12.850, que trata das organizações criminosas, em nenhum momento eles vão falar sobre delação premiada, vai sempre chamar o instituto de colaboração premiada. Então, tecnicamente, na lei, nós temos a palavra colaboração premiada, mas de uma forma mais genérica ou mais simplificada, nós podemos utilizar tanto o conceito da delação como o conceito da colaboração premiada. Eu considero praticamente como sinônimos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a questão da origem desse instituto. Bom, em relação Vanessa, eu estou vendo aqui os colegas mandarem aqui um chat dizendo que não está tendo áudio na transmissão. Então, por favor, verificar o que acontece. Bom, então vamos continuar. Em relação à origem desse instituto, nós podemos considerar a origem no direito norte-americano, que é um direito de common law, onde as pessoas que chegavam perante a justiça, elas iriam o juiz ia perguntar se essa pessoa ela se considerada culpada ou inocente. E quando essa pessoa ela se declarada já culpada, ela já teria um benefício de uma redução de pena. Isso daí é o plea bargaining. E quando essa pessoa, além de se considerar culpada, ela denunciava, apresentava informações relevantes sobre comparsas de crimes, cúmplices de crimes, aí a pena dela era reduzida mais ainda. Do contrário, se essa pessoa, nesse pré-processo, ela perante o juiz dissesse que ela se considerava inocente, ela iria passá-la pelo processo, como nós conhecemos, processo tradicional, e por todo o processo, pelo devido processo legal, com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Bom, então esse instituto foi inicialmente utilizado nos Estados Unidos, depois ele foi utilizado principalmente pelos anos 70, 80, na Itália, para o combate às máfias italianas. E o que se verificou? O espírito dessa colaboração premiada é você ter uma justiça mais pragmática, onde ela tenha maior eficácia na obtenção de provas, principalmente contra as organizações criminosas, e que se você não utilizasse aquele instituto, para o Estado, para a polícia, para o Ministério Público e, finalmente, para o Poder Judiciário, já ficaria muito mais difícil a obtenção dessas provas. Então, seja nos Estados Unidos, seja na Itália, a realidade que nós verificamos nesses dois países é de uma justiça mais pragmática e também considerada uma justiça penal negocial. Então, nós fazemos um contraponto entre a justiça penal negocial, que é o caso da delação premiada, versus a justiça penal clássica, que é a justiça onde a pessoa vai ser processada após um inquérito, uma investigação feita pela polícia, algumas vezes pelo Ministério Público, e vai passar pelo processo de uma maneira formal,
com o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Na justiça negocial, com o Instituto da Colaboração Premiada, você já tem um acordo prévio entre as partes, no caso o Ministério Público, eu, investigado ou acusado, assistido pelo seu defensor, onde, através de um acordo de delação premiada, o juiz homologa esse acordo e, no final do processo, quando o juiz for aplicar a sentença, se todos aqueles compromissos por parte do delator forem honrados, então o delator vai receber a redução da pena, como foi combinado no contrato de delação premiada. Bom, eu criei um termo denominado paradoxo da delação ou paradoxo do delator. O que seria esse paradoxo? Veja bem, o delator ele pode ser considerado um egoísta, mas, ao mesmo tempo, pode ser considerado um altruísta. Bom, então vamos entender melhor o que seja esse paradoxo. Num primeiro momento, a gente pode perceber que o delator, ao decidir colaborar com as autoridades, ele está sendo egoísta. Por quê? Porque ele está objetivando, ele está querendo a redução da sua provável pena, porque ele sabe que ele está sendo investigado pela polícia, ou ele já está sendo processado pelo Ministério Público. Então, ele já está antecipando a situação futura dele e, de uma forma egoísta, de uma forma individual, ele já está buscando aquela situação que vai beneficiá-lo, principalmente com a questão da redução das penas. Este é o aspecto egoísta do delator. Ele está vendo só a sua situação individualizada. Porém, quando ele faz parte de uma organização criminosa e ele decide colaborar com as autoridades, entregando informações importantes, tanto a respeito da estrutura da organização criminosa, como também nomes, endereços, provas contra os seus comparsas da organização criminosa, na verdade, ao ajudar o Estado a combater essa organização criminosa, ele estará sendo altruísta. Por quê? Porque ele vai estar prestando um serviço relevantíssimo para a sociedade. Então, nós podemos imaginar círculos concêntricos da seguinte maneira: no primeiro ponto, no ponto central desses círculos concêntricos, você pode colocar a figura do delator. No segundo círculo, você pode pegar a organização criminosa e, no terceiro círculo, você pega a sociedade. Então, o paradoxo do delator seria o delator ele visar interesses próprios, interesses particulares, e, neste caso, ser egoísta, porém, quebrando a lealdade, quebrando a fidelidade à sua organização criminosa, que seria o segundo círculo, ele vai beneficiar a sociedade e, desta maneira, indiretamente, sendo altruísta e atingindo o terceiro círculo e realizando aí o bem comum. Bom, em relação às etapas do procedimento da delação premiada, que é algo muito simples de se entender, é o seguinte: primeiro, o delator, sozinho, com sua família ou com seu advogado, ele vai refletir se ele toma decisão ou não de colaborar com as autoridades, de realizar a colaboração premiada. E nós vamos ver na próxima aula que essa decisão por parte do delator envolve aspectos psicológicos muito complexos e, claro, todos os efeitos jurídicos que virão desta delação premiada. Bom, então, a primeira etapa
deste procedimento nós poderíamos chamar de decisão do delator. A decisão que ele toma sozinho ou com seu advogado, onde ele bate o martelo dizendo que ele vai colaborar com a polícia e com o Ministério Público. No segundo momento, nós vamos ter uma negociação, onde normalmente um advogado, seu defensor, vai procurar o Ministério Público e vai oferecer uma possibilidade de delação premiada, de colaboração premiada. O advogado vai falar para o Ministério Público que o seu cliente tem algo a comunicar para o Ministério Público e, além desta declaração, além desta colaboração oral, que esta pessoa teria provas, teria documentos, teria formas de reforçar, de corroborar aquelas declarações que ela estaria fazendo em relação à estrutura da organização criminosa, em relação a produtos do crime, se houver uma pessoa que esteja, por exemplo, sequestrada, a localização desta pessoa, enfim, várias informações que sejam importantes para a elucidação de um determinado crime ou para o desmantelamento de uma organização criminosa, o advogado, então, vai levar esta proposta de colaboração premiada para as autoridades do Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar esta possibilidade e, considerando que ali existe realmente uma possibilidade de colaboração efetiva para com o Estado, o Ministério Público vai dizer sim para aquela negociação. Bom, então, nós vimos a primeira etapa sendo a decisão do delator, a segunda etapa, então, sendo a negociação. No final desta negociação, que muitas vezes pode demorar meses ou até anos, esta negociação onde o colaborador apresenta efetivamente dados para desmantelar uma organização criminosa e, por sua vez, o Ministério Público apresenta a promessa de determinados benefícios penais, no final desta negociação existe a formulação de um contrato, que é o acordo de colaboração premiada. É feito um contrato por escrito, onde tudo que foi negociado é colocado no papel, de modo que aquilo ali, no momento da sentença, se for cumprido tudo que for prometido ou já antecipado naquele momento da realização da colaboração, se tudo estiver de acordo, o juiz irá, então, primeiro, apreciar aquele contrato e, havendo um exame da legalidade, da regularidade e da voluntariedade deste acordo, o juiz irá homologá-lo. Veja bem, o juiz ele não vai estar analisando o mérito do acordo, ele vai apenas avaliar se aquele acordo está de acordo, se o acordo está conforme a legalidade, se o acordo é regular e, principalmente, se aquele acordo ele é feito de uma forma voluntária, se não está sendo feito mediante coação. E aí, nesse aspecto, pessoal, vamos trazer aí um ponto que é um dos mais controversos, que é o seguinte: bom, delação premiada e prisão preventiva combinam? É uma situação muito complexa, porque a prisão preventiva ela é estabelecida de uma forma excepcional, porque pelo princípio da presunção de inocência, a pessoa só pode ser condenada e sofrer uma pena depois da sua condenação e depois dos recursos devidos.
Então, a prisão processual ela é uma prisão excepcional, onde nós temos lá as condições estabelecidas pelo Código de Processo Penal para que a pessoa, por exemplo, não venha obstruir provas, etc. Então, de uma maneira geral, a prisão preventiva, ela, mesmo tendo critérios legítimos para ela ser estabelecida pelo juízo, mas a verdade é que ela funciona como uma forma de coação psicológica, sim, porque a pessoa, ela, naquela situação de presa, ela vai ficar muitas vezes ansiosa para sair do estabelecimento prisional e, na verdade, mais do que uma vontade legítima de colaborar, ela, na verdade, ela está querendo fugir, ela está querendo escapar daquela situação de restrição de liberdade e muitas vezes aquela situação da prisão preventiva, seja pelas condições ambientais, ou seja pelas condições psicológicas do delator, aquela situação ali ela vai funcionar como uma coação psicológica. Então, na minha opinião, este instituto da aplicação da delação premiada quando da situação de prisão preventiva, ela precisa ser melhor analisada, precisa ser melhor regulada pelo legislador nacional. Então, simplesmente a lei 12.850, que nós vamos estudá-la na semana que vem, ela estabelece vários critérios para a realização da delação premiada, porém, ela nada fala sobre a compatibilidade entre a delação premiada e a prisão preventiva. Nós acreditamos que este é um dos defeitos da legislação e que deve, não só pode, como deve ser aprimorada em relação a este quesito que é importantíssimo, que é a questão da prisão preventiva e a colaboração premiada quando a pessoa está nesta situação processual. Bom, como nós falamos anteriormente, existem aspectos psicológicos muito relevantes que devem ser levados em conta na situação da colaboração premiada, porque a decisão de colaborar, se não for a mais difícil, vai ser uma das mais difíceis tomadas pelo colaborador ao longo de sua vida. E nós vamos estudar na semana que vem, de acordo com a ciência da psicologia, onde eu escrevi um artigo falando sobre os aspectos psicológicos e os aspectos jurídicos da delação premiada, foi publicado na revista do TRF3, mas que também encontra neste livro que nós acabamos de publicar. Então, existem, à luz da ciência da psicologia, existem reflexões de por que a pessoa vai decidir por esta decisão, ela vai decidir colaborar com as autoridades. Por que ela toma esta decisão, sendo que ela poderia decidir não colaborar? Este é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto bom, uma vez que ela tomou a decisão de colaborar, quais serão os efeitos psicológicos para a pessoa do delator, para a sua família, para o seu meio social e, finalmente, para a sociedade? Existem os efeitos jurídicos, evidentemente, e muitos deles previstos na Lei 12.850, e também existem os efeitos, as consequências psicológicas desta situação de colaboração premiada. Isso nós veremos com maior profundidade na semana que vem. Bom, e finalmente nós gostaríamos de estar enfatizando aqui para os colegas o seguinte: nós verificamos no ano passado que o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que quando existe em um processo penal
mais de uma pessoa, onde você tem a figura do delator e você tem a figura do delatado ou dos delatados, então, veja bem, você existe aí na situação de réu, você tem mais de uma pessoa, uma é o delator e as demais sendo delatadas. O que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo? Que os réus delatados, nas alegações finais, eles devem falar por último. Bom, a partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal, não é súmula vinculante, mas já é uma posição forte em relação ao Instituto da Delação Premiada, só que aconteceu o seguinte, e para aqueles processos que já foram feitos sem respeitar esta ordem? Delator falando primeiro e os delatados falando em seguida. Então, o Supremo Tribunal Federal ficou este ano de 2020, estabelecer critérios pelos quais processos anteriores seriam anulados, eventuais condenações seriam anuladas e haveria um novo momento das alegações finais. Bom, então esses critérios ainda não foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas vocês podem verificar que, como a legislação 12.850 ela não está ainda aperfeiçoada, ela ainda tem itens a serem melhorados, o Supremo Tribunal Federal, numa situação jurisprudencial, numa situação pragmática, trouxe esta inovação, vamos dizer assim, já que não existe essa previsão na lei da colaboração premiada, no sentido dos réus delatados falarem por último nas alegações finais. Bom, então, pessoal, desta maneira nós fizemos aí uma apresentação bem genérica do Instituto da Delação Premiada. Eu vou abrir aqui a possibilidade para os colegas para perguntas, para questionamentos, para curiosidades. Poderia perguntar, fazer pergunta? Claro, claro, pois não. Então, pela experiência que eu tenho em relação a colegas criminalistas, existem duas correntes. Uma que realmente acha de um trabalho relevante e necessária a delação premiada, e a outra corrente, principalmente dos criminalistas, que acham que o agente, né, que faz a delação se torna meio que um prostituto em relação à questão processual. E o que o senhor pode me falar em relação ao que o senhor vê aí como professor e como dentro da advocacia? Bom, a pergunta muito boa aí feita pela advogada Valéria Fará. Então, é o seguinte, nesses países onde se originou a delação premiada, que nós comentamos no início da aula, Estados Unidos e Itália, né, principalmente esses dois países, essas justiças desses países são justiças mais pragmáticas, elas estão mais preocupadas no funcionamento ótimo da justiça do que na prevalência dos direitos processuais, principalmente no caso das liberdades, dos direitos humanos, principalmente na situação do acusado. Então, veja bem, nós chegamos numa situação no Brasil, que a pergunta ela está focada, claro, para uma atenção ao nosso universo brasileiro. E a preocupação da doutora é em relação até à aplicação desse instituto em relação à atividade do advogado. Infelizmente, chegamos numa situação no país não só do problema da corrupção, como também o nível de violência, organizações criminosas, PCC, onde, se nós ficássemos apenas na questão
da nossa justiça tradicional, que é realizada aproximadamente há 200 anos, começou com Beccaria na Itália, e todo o processo formal do contraditório, da ampla defesa, mas sem essa ferramenta para as autoridades de investigação e Ministério Público, nós continuaríamos muito atrasados na elucidação de crimes mais complexos, seja os crimes de corrupção, como no caso da Operação Lava Jato, seja mesmo para desmantelamento de organizações criminosas. Então, de um ponto de vista pragmático, isso que é importante ressaltar, de um ponto de vista pragmático, é difícil alguém discordar que é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? É como se a polícia, o Estado, o Ministério Público tivesse, de repente, olhos dentro de uma organização criminosa, que isso só vai ser possível através da figura do colaborador. É como se o colaborador falasse para o Estado: olha, Estado, eu estava ou estou dentro de uma organização criminosa, veja com seus próprios olhos como que ela funciona. Só que o problema que muitos advogados criticam, e a doutora bem levantou esta problemática, é porque o delator, ao aceitar esta situação de colaboração, ele está renunciando a direitos que são sagrados para a advocacia. Por exemplo, o direito de não produzir provas contra si mesmo, o direito ao silêncio, o direito do contraditório amplo, do direito da ampla defesa. Tudo isso, doutora, o colaborador, numa decisão pessoal, está abrindo mão desses princípios que são sagrados dentro do processo penal. Então veja bem, este instituto é um instituto de natureza pragmática e ele está muito mais voltado a uma justiça eficiente do que ao respeito desses princípios tradicionais. Aí a senhora vai falar: bom, então realmente os advogados têm razão em criticar este instituto. Por quê? Porque ele vai contra os princípios basilares do processo criminal. E o que se defende o que se argumenta para poder legitimar esta quebra desses princípios? Número 1, é que é um ato voluntário do colaborador, ele não pode fazer isto sob coação. E, número 2, ele está sendo orientado pelo advogado para dizer: olha, se o senhor colaborar, vai ter tais e tais e tais benefícios, porém, vai ter um sacrifício do processo penal para a sua pessoa. Então, ele vai estar confessando crimes, ele vai estar produzindo provas contra si mesmo, ele não vai ter a mesma possibilidade do contraditório da ampla defesa, porque ele já está confessando o próprio crime. Então, muitos advogados vão sempre afirmar que são contra a delação premiada. Por quê? Principalmente por causa desta, digamos assim, desta violação aos princípios sagrados do processo penal. Porém, para os advogados que forem trabalhar auxiliando os delatores, aí vai ser completamente diferente. Vai ser uma situação que o advogado vai falar assim: olha, é uma situação difícil que está passando o meu cliente, ele quer colaborar, até arriscando a própria integridade sua, da sua própria família, e esta pessoa, até pela própria lei, não vai poder fazer isso sem o apoio do defensor, do advogado. Então, cabe agora à advocacia refletir. Número 1, olha, é legítimo para os advogados ajudar o colaborador? Sim, é legítimo, está na lei. A figura do defensor ela é obrigatória. O delator não vai poder fazer a colaboração premiada se não estiver sendo assistido por um advogado. Agora, aquele advogado que considera, por questões éticas próprias, que aquilo ali
é uma lesão violenta ao princípio do devido processo legal, ele não participe do Instituto, ele se negue a colaborar. Porém, nós imaginamos que na situação do Brasil, e principalmente depois da Operação Lava Jato, a nossa opinião é que o Instituto veio para ficar e que dificilmente haverá um retrocesso. É claro que, pelo contrário, devem haver aperfeiçoamentos do Instituto, porém retrocessos no sentido de vamos enterrar a delação premiada, esse Instituto não serve para nada. Eu não acredito. Realmente, eu acho que é um instituto que veio para ficar, e principalmente depois dos resultados da Operação Lava Jato, né, onde nós tivemos vários desmantelamentos de organizações criminosas chegando à cúpula do poder através das colaborações. Então, nós acreditamos que, apesar das críticas feitas pela advocacia e outros setores da sociedade, imprensa, etc., mas que é um instituto que veio para ficar. Se os demais colegas também quiserem participar, fazer perguntas, também podem ficar à vontade. Professor, boa noite. Existe previsão, ou já houveram casos de colaboração premiada negociado na Justiça Militar, diretamente com a Polícia Judiciária Militar, sem a participação do Ministério Público? Olha, Helder, a participação do Ministério Público, ela é obrigatória na colaboração premiada. Eu ainda não estudei com pormenores como está sendo a aplicação da delação premiada no meio militar, porque estudei de uma forma mais genérica, e principalmente os casos da Operação Lava Jato, mas eu posso responder tecnicamente a sua pergunta da seguinte forma: pela Lei 12.850, que é a lei no Brasil que regula a colaboração premiada, isso independentemente em qual justiça que ela vai estar sendo trabalhada, né? Porque no caso ela vai ser trabalhada principalmente na Justiça Criminal Comum. Mas, para responder a sua pergunta, existem duas possibilidades da colaboração premiada em relação a quem está do outro lado do balcão. Seja o delegado de polícia, que no caso seria o inquérito policial militar, e neste caso precisa passar pela concordância, pela anuência do Ministério Público, mesmo que neste caso o protagonista seja o inquérito policial militar, ou se já estiver numa fase processual, vai ser o promotor ou procurador militar que vai fazer a negociação com o colaborador, com o delator militar. Então, mesmo que eu não tenha ainda aqui um caso concreto para nós discutirmos, eu posso até levantar para a próxima aula, mas de antemão, tecnicamente, eu posso assegurar para você que sempre vai haver a participação do Ministério Público. Na primeira hipótese, minimamente com a anuência do Ministério Público em relação à negociação que vai ser feita no seio do inquérito policial militar. E principalmente quando o próprio promotor ou procurador do Ministério Público Militar estiver liderando a negociação. Eu espero ter respondido a pergunta para o colega. Se os colegas tiverem mais perguntas, podem ficar à vontade para nós aproveitarmos aí esses minutos finais. E nós procuramos aqui nesta aula inaugural apresentarmos aspectos bem gerais, bem genéricos, para uma introdução, né? Para aqueles que nunca tiveram contato com o Instituto da Delação Premiada. Nas próximas aulas, nós vamos estar pormenorizando, refletindo sobre a Lei 12.850, que é uma lei que foi feita para o combate às organizações criminosas, e nesta lei existe a previsão
de uma regulamentação da delação premiada. E também nós vamos aproveitar e trazendo aí à luz da ciência da psicologia alguns argumentos para tentar compreender melhor como que o delator, colaborador, ele chega a esta decisão que enfatizamos é uma das decisões mais difíceis da vida de uma pessoa, vai mudar a vida desta pessoa, vai mudar a vida da sua família. Como que ela chega a esta decisão em termos subjetivos, em termos psicológicos. E, além desta reflexão sobre o porquê, o como que esta pessoa está tomando essa decisão, e nós diríamos que isso daí vai ser importantíssimo para o advogado, para ele compreender melhor o seu cliente, e vai ser importantíssimo também para o advogado, para ele ter melhores ferramentas de negociação com o Ministério Público. Ou seja, quanto melhor ele conhecer o seu cliente, não só a parte jurídica como a parte psicológica, melhores condições ele terá para negociar a colaboração com quem está do outro lado do balcão, que é a polícia ou o Ministério Público. Então, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando melhor tanto esses aspectos jurídicos como os aspectos psicológicos da colaboração premiada. A doutora Valéria Fará gostaria de fazer mais uma participação. Pois não, doutora? Então, eu queria saber do senhor, visto que o senhor já tem experiência em outros países, se o senhor acha que a delação premiada ela está diretamente ligada à corrupção de um país. Este Instituto da Colaboração Premiada, de uma forma genérica, veio principalmente para combater organizações criminosas. É muito interessante a pergunta da doutora, porque se a gente quiser fazer uma vinculação, quiser fazer aí um nexo mais forte, eu diria que a colaboração premiada está muito ligada ao combate à organização criminosa. Se nós formos pensar, por exemplo, nas máfias italianas, as máfias italianas elas trabalhavam muito com corrupção, com extorsão, mas também com muita violência. Então, é um mix de crimes. Nós temos a violência, nós temos a corrupção, nós temos a extorsão. A colaboração ela visa combater principalmente organizações criminosas. No caso do Brasil, onde um dos maiores males da nossa sociedade é o problema da corrupção, nós diríamos que o efeito da colaboração premiada no Brasil está sendo muito maior para combater a corrupção. A corrupção no Brasil, ela dificilmente ela é feita de uma pessoa que é o corruptor para o corrompido. Por exemplo, quando alguém dá uma vantagem indevida para um guarda de trânsito para não ser multado. Na verdade, o que mais aflige a sociedade é a corrupção do poder, é a corrupção eleitoral, é a corrupção onde existe aí uma eleição deturpada de parlamentares, de membros do Poder Executivo, fruto do dinheiro, não só de Caixa 2, como também fruto de corrupção, por exemplo, na compra de empresas, onde essas empresas indiretamente elas vão financiar campanhas eleitorais. Então, eu diria que na realidade do Brasil, a maior utilidade do instrumento da delação premiada está sendo para combater a corrupção. Ainda diria mais, eu acredito que no mundo não exista nenhum país onde o instrumento da delação premiada tenha atingido tamanha relevância no Brasil, e principalmente na questão do combate à corrupção, porque nos outros países a colaboração premiada é mais um instituto processual, como habeas corpus, como interceptações telefônicas, etc. Agora, no Brasil, tomou uma relevância tamanha porque atingiu o poder central
e principalmente na questão do combate à corrupção. Então, a pergunta da doutora aí é muito pertinente e no Brasil nós podemos fazer, sim, este vínculo direto entre delação premiada e combate à corrupção. Muito obrigado. Bom, o Bernardo está perguntando aqui pelo chat se existe a redução total da pena. Olha, Bernardo, nós vamos verificar na próxima aula quais são os benefícios que podem ser obtidos para o delator. A redução da pena, ela pode ir até 2/3 da pena, que já é uma redução significativa. Porém, em determinados casos, o colaborador ele pode receber o perdão judicial, e a Lei 12.850 vai estabelecer em quais situações, e até mesmo o não oferecimento da denúncia. Então, nós vamos dizer para você o seguinte, que quanto mais a colaboração for efetiva, no sentido de ajudar as autoridades à elucidação de crimes e combater a organização criminosa, maiores serão os benefícios para o delator. Então, a sua pergunta, existe a redução total da pena? Não existe a redução total da pena, existe a redução de até 2/3 da pena. Porém, também existe o perdão judicial e a possibilidade do não oferecimento da denúncia. Bom, pessoal, então, por esta noite é isto. Eu gostaria de agradecer bastante aí a participação de vocês, divulgar mais uma vez para aqueles colegas que chegaram mais tarde, eu gostaria de divulgar mais uma vez a publicação desta obra de minha autoria sobre delação premiada e acordos de leniência, que acabou de ser publicado pela editora JH Mizuno. É só colocar meu nome aí no Google que vai aparecer, José Antônio Fará Lopes de Lima. Acredito ter feito um trabalho no sentido de simplificar o Instituto para aqueles que são interessados na área do direito penal militar, e eu espero os colegas e outros que não puderam assistir a aula de hoje, eu espero os colegas no próximo dia 27, sem ser esta quarta-feira a outra, onde nós vamos nos aprofundar e, com o objetivo destas 3 aulas, vocês já saírem com a capacidade não só de conhecer a colaboração premiada, mas principalmente para, se determinados clientes aparecerem para realizar a delação premiada, que vocês possam atuar de uma maneira profissional e competente para ajudar a negociação e até a homologação da colaboração premiada. Bom, desta maneira eu agradeço a presença de vocês, me despeço a todos, boa noite e muito obrigado.